Olá, pessoal! Nessa aula nós falaremos sobre foco. O foco é como uma lanterna que ilumina o caminho dos estudos. Então, se você quer se manter no caminho da claridade, da luz, você precisa aplicar as técnicas de foco adequadas. Então, primeiro, eu gostaria de explicar para vocês que a gente tem dois tipos de foco: o foco interno e o foco externo. O foco interno é a autorregulação dos nossos pensamentos e emoções, ou seja, o controle dos nossos impulsos. Já o foco externo está relacionado com o ambiente ao nosso redor. Dito isso, a gente vai tratar de algumas ações para auxiliar nesses dois tipos de foco. A regra número 1 para quem quer hiperfocar é estabelecer um horário para começar e um horário para terminar os estudos do dia. Isso é essencial se você quer ter uma programação, se você quer ter um cronograma que você consegue cumprir. Regra número 2. Comece sempre pela atividade que você tem mais dificuldade em executar. Alie isso ao seu horário de pico de maior energia e motivação. Sempre que você desempenhar uma atividade que você tem dificuldade, a próxima atividade que você vai fazer deve ser uma atividade que você tem facilidade. A intercalação entre atividades de nível fácil e difícil faz com que você tenha mais foco na atividade presente. Regra número 3. Faça sempre uma atividade de cada vez. Seja monotarefa. Inclusive, existe um livro inteirinho sobre isso, que se chama A Única Coisa. Ele defende essa tese em muitas páginas, só para você ter uma noção do quanto isso é importante. Fazer uma coisa por vez. Quanto maior foco você tem em uma atividade, melhor vai ser o seu desempenho. E não confunda a intercalação, ou seja, alternar matérias difíceis com fáceis, com ser multitarefa. A intercalação é quando você sabe a ordem correta de fazer as coisas. Não quer dizer que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quer dizer que você escolhe bem as tarefas que você tem para fazer no mesmo dia e intercala elas em uma ordem que faz sentido para você. E em cada atividade você tem atenção plena apenas naquela atividade. Regra número 5. Quebre a atividade em pequenos pedaços. Muitas vezes a gente posterga algumas atividades por elas serem muito longas. Porém, dividi-la em pequenos pedaços pode ser a solução que você nunca tinha pensado. Então, sempre que você enxergar uma atividade como muito difícil por ela ser muito extensa, divida ela em pequenos pedaços. Regra número 6. Pratique a autodisciplina. Uma pessoa focada é também uma pessoa disciplinada. Se você não mantém uma rotina, se você não cumpre os próprios planejamentos, vai ser muito difícil você conseguir alcançar o hiperfoco. Portanto, se necessário, coloque alarmes no seu celular para lembrar de determinadas atividades que você tem que realizar, ou coloque post-its pela sua casa, pelo seu local de estudo, para você lembrar dessas atividades. E tente sempre estar exercitando a metacognição, que nada mais é do que a consciência sobre os seus pensamentos. Ou seja, repetidas vezes ao longo do dia, você precisa pensar ou tomar consciência do que você está pensando e ou fazendo. Por exemplo, nesse exato momento eu estou gravando uma aula. Eu acabei de refletir sobre isso. Eu estava apenas dando aula e não estava prestando atenção que eu estava dando aula. Agora eu parei, refleti, trouxe à tona a minha consciência e percebi que eu estava dando aula. Se dar aula está dentro do meu cronograma, está dentro do que eu tinha planejado para fazer, eu continuo essa ação. Eu vou continuar essa aula para vocês. Se em algum momento eu trago essa consciência à tona e percebo que essa atividade que estou desempenhando não tem a ver com o meu objetivo, não estava no meu cronograma, por exemplo, ao invés de estar dando aula, eu poderia estar mexendo no celular, ou eu poderia estar fazendo alguma outra coisa que não estava no meu cronograma e que não me leva para o objetivo que eu tenho planejado. Nesse momento, eu percebo que a autodisciplina vai falar mais alto. Eu trouxe a metacognição para jogo, percebi que estava fazendo algo que eu não deveria, e então eu interrompo essa ação que eu não deveria estar fazendo
e vou praticar a ação que eu deveria estar fazendo. Isso é algo para ser feito várias vezes ao longo do dia, especialmente durante aulas expositivas, porque a gente tende muitas vezes a viajar durante as aulas. Eu mesma tinha muita dificuldade em prestar atenção durante as aulas da graduação. Diversas vezes eu me peguei prestando atenção em detalhes das vestimentas dos meus professores, detalhe de colar, e eu não estava prestando atenção na aula. E isso afetava demais o meu aprendizado, porque eu ia ter que rever todo aquele assunto, na verdade, ver pela primeira vez, porque naquele momento eu não estava com atenção, e se você não está com atenção, você não aprende. E aí eu gastava muito mais tempo por uma coisa que poderia ter sido mais simples. Mas quando eu aprendi essa técnica de metacognição, de prestar atenção sobre os meus pensamentos, eu comecei a executar isso várias vezes ao longo do meu dia. Então, em várias aulas, eu penso sobre isso, eu trago a minha consciência para jogo e percebo que estava viajando ou percebo que estava prestando atenção e faço a alteração que for necessária. Regra número 6. Mantenha seu ambiente organizado. Ser focado é sinônimo de ser autodisciplinado. Se você é autodisciplinado, você tem que ter um ambiente organizado. Se o seu ambiente está desorganizado, com certeza os seus pensamentos estão desorganizados também. Então facilite as ações para você mesmo. Antes de finalizar o seu dia de estudos, organize a sua mesa, organize os seus materiais, deixe tudo pronto para o dia seguinte não ter nenhuma barreira para iniciar as atividades diárias. Regra número 7. Estude em ciclos. Ciclos de estudos alternados com ciclos de pausas. A quantidade de tempo é individual. A ciência mostra que 1h10 de estudo alternada com pausas de 20 minutos tem efeitos melhores. Porém, isso é muito individual, então eu aconselho que você faça as alterações que você precisar e que você teste o que é melhor para você. Regra número 8. Troque de ambiente entre as pausas. O local que você estuda é um local de estudo. Parece redundante, mas não é. Se você estuda em um determinado local, a sua pausa precisa ser em outro. O ideal é que a pausa seja ao ar livre, sob a luz solar, com atividades que te relaxem. Ou seja, nada de ficar hiper concentrado, hiper focado no seu celular ou aproveitar para ver um episódio de uma série entre uma pausa e outra. Isso porque, quando você termina uma sessão de estudos e você vai logo em seguida fazer uma nova atividade que vai depender do teu hiperfoco, da tua concentração, é possível que a memória anterior do estudo tenha uma competição com a nova memória que você está criando. E vamos supor que você tenha estudado trigonometria e que depois disso você tenha visto um filme que você tenha gostado muito. Qual das memórias você acha que vai consolidar se houver uma competição? É óbvio que a memória mais prazerosa vai ser consolidada com melhor facilidade. Então evite que isso possa acontecer. Regra número 9. Tenha sempre uma garrafinha de água perto da sua mesa de estudos. O seu cérebro só vai desempenhar o máximo que ele pode se ele estiver bem hidratado. O cérebro precisa de muita água durante o dia, então você precisa tomar água várias vezes ao dia. Se você estiver desidratado, você com certeza não está dando o seu máximo. Regra número 10. Utilize protetores auriculares. Você pode optar pelos próprios protetores, ou você pode colocar algodões, ou você pode usar um fone de ouvido e colocar um ruído, uma música lo-fi, enfim, fica a seu critério. Mas utilize algo para você se privar dos barulhos e das distrações do meio externo. Regra número 11, e talvez a mais importante. Tenha uma lista de distribuição de tarefas. E o que é essa lista? Basicamente é você pegar uma folha e deixar do lado da sua mesa de estudos e sempre que algo tentar tirar seu foco, você anota. Todas as vezes que algum pensamento vir à sua mente que não tem a ver com o estudo que você está desempenhando naquele momento, você anota. Por mais simples que for essa informação, você vai anotar. É como se fosse um download de ideias. Aquele momento, aquela mensagem que estava atrapalhando ali o seu foco e, portanto, o seu aprendizado, vai passar para o papel e você vai resolver aquilo depois. Regra número 12. Domine o hábito de eliminar tarefas desnecessárias. Se algo não é estritamente necessário, você não deve fazer. O seu tempo é curto, é curtíssimo. Você precisa fazer ações que te levem para o teu objetivo. Então, sempre que você puder, elimine atividades desnecessárias. Regra 13. Reconheça quando o seu foco está diminuindo e pratique pausas ativas nesse momento. Ou seja,
Se é um momento que não estava programado uma pausa, mas você percebeu que seu foco não está funcionando, que você não está conseguindo concentrar, não adianta continuar o estudo daquela forma, você vai esquecer aquele conteúdo. Então é melhor você fazer uma pausa e voltar depois. Assim você recarrega as energias e volta renovado. Essas foram as 13 regras essenciais para quem quer hiperfocar.